Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você, mulher que foi feita à imagem e semelhança de Deus. No programa de hoje vamos falar sobre o feminismo. É uma ideologia realmente libertadora ou uma armadilha para nós? Não saia daí, nosso programa já está no ar. Estamos vivendo uma época em que as mulheres estão se empoderando em suas habilidades, talentos, chamado, ministério, trabalho e tudo isso é muito bom. Mas isso tem sido feito com equilíbrio? Muitas mulheres estão ocupando lugares de destaque na sociedade, porém para isso muitas vezes estão diminuindo a figura do homem. Com isso, estão vivendo valores invertidos e conceitos distorcidos. Nós mulheres temos um potencial gigantesco, mas não precisamos diminuir ninguém para ocupar o espaço que é nosso. Pelo contrário, quanto mais estivermos alinhados com os nossos propósitos e identidade, mais cresceremos juntos. E para bater um papo sobre este assunto que é tão atual, eu vou receber a querida Caroline Mendonça. Carol, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, carinho. A gente sabe que realmente é um tema bem atual. Sim. E às vezes até muito polêmico. Né? E a gente trabalha aqui dentro da luz da palavra, né? Mas essa pergunta, né, nos faz realmente repensar até onde nós queremos chegar, até onde nós estamos indo, não que nós não podemos crescer, não podemos nos desenvolver, mas até que ponto que isso realmente é algo de crescimento ou algo que está sendo como uma armadilha na nossa caminhada. E como que você vê hoje, Carol, nesse contexto que a gente tem vivido, né, como que a gente pode lidar, né, com essa atualidade hoje? Exatamente, eu vejo, igual você falou, não tem limites para o crescimento da mulher. Isso. Nós somos ousadas, destemidas, batalhadoras, guerreiras, isso é muito lindo, desde que você não diminua o outro, tanto o homem contra outra mulher. Isso. Porque às vezes você fala assim, eu vou crescer na minha empresa e para isso eu tenho que mentir, eu tenho que roubar, eu tenho que manipular. Isso. Então, você não precisa crescer derrubando o outro. Isso você aí. tem potencial suficiente para poder crescer com as suas habilidades, com o dom que Deus te deu, ou o que Ele vai te dar. Porque às vezes, ao longo da caminhada, Ele acrescenta dons e talentos. É verdade. Né? Alguém não quis usar, Deus foi lá e trouxe para nós. É verdade. Mas o que eu vejo hoje é o avanço desse feminismo e a gente precisa tomar muito cuidado dentro da igreja, porque feminismo e a frase, né, eu sou uma feminista cristã, isso é meio contraditório. Porque quando eu falo assim, eu sou cristã, eu estou abraçando tudo aquilo que o cristianismo tem. Isso. Os princípios, os propósitos, as ideologias. Então, se eu falo eu sou cristã, eu preciso abraçar tudo aquilo que esse nome carrega. Isso aí. Então, se eu falo eu sou feminista, não tem como eu selecionar uns aspectos do feminismo e excluir outros. Até porque a maioria, não estou falando todos, mas a maioria dos pontos mais abordados do feminismo vão contra a palavra de Deus e os princípios cristãos. Então, se eu falo eu sou feminista, eu defendo essa bandeira, eu preciso abraçar tudo aquilo que o feminismo aborda. E quando eu abraço tudo que o feminismo aborda, eu estou indo em contradição com a palavra de Deus. É verdade. Por quê? Porque o feminismo tem alguns pontos muito bons, né? Sim. A mulher poder crescer, poder votar, Isso. poder avançar na sociedade. Mas algumas pessoas entraram em outro extremo. Então, a mulher precisa fazer tudo isso, mas diminuindo o homem. E aí nós temos um rombo na sociedade gigantesco. Isso mesmo. Porque a mulher, aconteceu o quê? A mulher avançou e ela não deixou o homem ir junto, porque não tem problema a mulher crescer. Mas o homem vai junto, cada um na sua função, cada um na sua identidade, na sua individualidade. Só que a mulher, ela avançou. E aí ela menosprezou o homem, diminuiu o homem. Aí hoje eu vou falar até de algumas meninas que eu atendo. Claro. Inclusive eu já falei isso, porque eu fui casar muito mais tarde, né? Eu nunca tinha namorado, fui namorar a primeira vez com 28 anos. E aí eu falava assim, não tem homem dentro da igreja, não tem homem que presta. A gente falava muito isso porque realmente é mais difícil de achar homens que se posicionam. Só que o que acontece? Muitas vezes a culpa é nossa. É verdade. Porque os meninos às vezes estão interessados e vão pegar um peixe e falam,
Eu não preciso disso. Tá fazendo isso pra quê? É verdade. E não sei o quê. Eu já vi meninos que foram dar flores à menina. Que você tá qual que é o interesse? O que você tá querendo? Então, essas mulheres foram abafando os próprios homens. E, tipo assim, às vezes ele queria demonstrar algo e falar, eu vou te falar até dentro da minha casa. Meu marido, uma vez ele foi namorar uma menina e ele queria conquistar ela, ele mandou flores, e a menina diminuiu ele. Eu não gosto disso, eu não preciso disso. E foi diminuindo ele. Quando ele começou a namorar comigo, eu sempre fui muito romântica, amo receber flores, aquela coisa toda. E ele não fazia isso, a gente brigava, por que você não faz isso a ele? Aí ele foi me contar, olha, eu fiz isso uma vez e eu fui tão reprimido que eu falei, nenhuma mulher gosta. Essa geração não gosta, né? Não vou fazer isso mais. Eu falei, não, eu cancelo essa bruxa da sua vida. Não, essa bruaca que fez isso, que deturpou essa... Não, eu amo, pode me dar flores e tal. Então, no início foi uma dificuldade para ele, porque ele realmente foi reprimido de uma forma, então aquilo causou um choque. Então, hoje, graças a Deus, ele traz flores e tal, mas no início foi muito difícil. Então, eu vejo que a gente faz muito isso com os homens. A gente se posiciona, e não tem problema você se posicionar, desde que você também dê espaço para que os homens se posicionem. É verdade. Então, assim, o homem quer trocar uma lâmpada, às vezes ele demora um pouco mais dentro da sua casa, aí você vai lá e faz. Ou você vai lá e fala assim, não presta para nada, mas não sei para que eu casei. Então, são palavras, às vezes, até sutis, que você vai diminuindo o homem, que você vai... Aí, daqui a pouco, quando ele quer se posicionar, quando ele quer abrir uma porta do carro, uma vez você falou que não precisava, ele nunca mais faz, né? E você acha ruim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque nós, mulheres cristãs, você abraçou a ideologia cristã, você abraçou Cristo e tudo aquilo que ele prega, que ele diz, nós precisamos tomar cuidado, porque Cristo valoriza o homem e valoriza a mulher. Nós não precisamos menosprezar um para crescer o outro. O homem não precisa menosprezar a mulher para mostrar que pode. A mulher não precisa menosprezar o homem para mostrar que é alguma coisa. Carol, mas no meio empresarial, às vezes é muito difícil concorrer. Não é. A gente sabe que tem preconceito e tal, mas desde que você seja muito boa no que você faz, você vai se destacar naturalmente. Então, você não precisa competir, mostrar que eu sou melhor do que o homem. Não, eu sendo excelente no que eu faço, seja algo simples ou algo complexo, eu já vou me destacar. E não é uma competição, é uma parceria. É verdade. Porque muitas vezes nós que somos mulheres, que estamos à frente de ministério, que falamos e tal. Por exemplo, eu demorei muito tempo a namorar, que os meninos tinham medo de mim. Eu falava, mas por que, gente? Não, porque você já fala, você já é decidida, já é pastora. Eu falo, mas eu sou gente também. E eu vejo que muitas meninas que já começaram no ministério solteiras têm esse problema. Tem esse que os meninos se intimidam. Não, mas é uma líder, pastora, ou é uma médica, ou os títulos, né, intimidam. Isso. E o homem, quando ele sabe quem ele é, ele se posiciona, ele não tem que se intimidar, né? Eu sei que a maioria do nosso público aqui são mulheres, mas que os homens também ouçam isso, porque meu marido, ele viu tanto a necessidade de falar para homens, que ele escreveu um livro para os homens. Olha. O livro chama Tem Homem Aí? O Fundamento da Masculinidade. Porque ele falou que a gente estuda para tudo. A gente estuda para ser advogado, para ser pastor, para ser médico, para tudo. Mas ninguém nunca estudou para ser homem. Se você perguntar para o seu pai, você estudou para ser homem? Lógico que não. Então ninguém nunca estudou. Então eles erram muito também, como nós mulheres erramos. Então ele escreveu um livro, Tem Homem Aí? Porque é uma paráfrase da história de Golias. Golias perguntando, chega lá pro exército e pergunta, não tem homem aí para me enfrentar, não? Isso aí. E ele desafia o exército e ninguém responde. E é exatamente isso que está acontecendo na nossa sociedade. Os homens estão se calando, não estão se posicionando. Porque as mulheres estão avançando também. Mas, independente disso, eles precisam gritar. Levantou um Davizinho e falou, tem homem aqui sim, e eu não vou sozinho, eu vou com o exército do meu Deus vivo, porque o nosso padrão é Cristo. Né? Então, que os homens se levantem falando, tem homem aqui sim, aqui tem homem. Porque não tem tanto material para homem, a gente vê que tem culto. É verdade, para mulher tem tudo, né? Tudo, culto de mulheres, congresso de mulheres, tudo de mulheres. É tudo. Cursos, agora para homem, e quando tem, os homens não vão. Eu não preciso disso não sei o quê. Então, ele escreveu esse livro, ele já está até escrevendo 2, vai lançar o 2 agora, o Resgate da Masculinidade, porque ele falou, não tem material, e nós precisamos
ensinar os homens como ser homens, não porque eles não prestam, não servem, porque eles não foram ensinados. A gente não pode cobrar algo que não foi ensinado. Então, os homens precisam aprender como ser pai, porque é um mundo novo, como ser homem, são perguntas básicas. Quando eu me tornei homem? Será que foi a minha primeira relação sexual? Será que foi quando eu saí de casa, fui morar sozinho? Será que quando eu me formei? São perguntas que ninguém nunca fez para os homens e eles não sabem responder. Então, assim, os homens eles precisam se descobrir em Deus, assim como nós precisamos. Isso. Aí as mulheres reclamam. Eu vou no culto, saio lá de lá moída e eu chego em casa, eu tenho que ser transformado. Chego em casa, meu marido é a mesma coisa, não muda. Então, que a gente possa ser auxiliadora dos nossos maridos e homens que a gente convive. Tanto que no livro dele tem um capítulo que ele fala assim, masculinicídio, entre aspas, né? Um recado para elas. Tudo que nós mulheres fazemos que diminui o homem. Isso é muito importante, muito importante. Então, é um capítulo só para as mulheres, os homens também vão ler, mas assim, é engraçado porque ele fala exatamente isso. A mulher é uma parceira na transformação que Deus vai fazer na vida do homem. Seja você mãe, seja você esposa, porque o tempo todo o homem convive com mulher. Ele nasce, tá com a mãe, vai para a escola, a professora da escola bíblica dominical é mulher, vai para a escola de primário, mulher. Então ele foi cercado de mulheres de referências femininas o tempo todo. Por isso que precisam levantar os homens que vão se posicionar e que vão ser referenciais, para que eles possam seguir e admirar. Então, o feminismo, a gente tem que tomar cuidado para não ser essa armadilha exatamente por isso. Porque a mulher empoderada é linda, é maravilhosa, desde que ela entenda o seu papel. Eu posso ser o meu melhor no meu papel. Eu não preciso ser o meu melhor no papel da Flávia. A minha identidade é única e exclusiva. Para que eu vou querer ser a Flávia? Eu vou ser distorcida, eu vou ser frustrada, porque eu não vou estar vivendo aquilo que Deus me criou para ser. Então, e se eu viver a plenitude e ajudar o meu marido a viver a plenitude, nós dois juntos vamos avançar, vamos fluir e vamos viver o propósito do Senhor para nós. E aí vai ser lindo, os dois vivendo, cumprindo o propósito, depois os filhos vendo as identidades sendo firmadas. E hoje em dia as famílias estão sendo tão distorcidas, os papéis e tal. Então, que a gente possa viver essa plenitude. Um tema muito polêmico, delicado, mas a gente falando sobre também essa essência do equilíbrio, da gente entender que a mulher pode sim, tem assim os seus dons, talentos, o crescimento, mas a importância é não diminuir ninguém. Né? E você estava até falando no primeiro bloco a respeito de um livro, né, maravilhoso, seu marido escreveu, né, alguns temas, como que isso também vai auxiliar muitos homens também para o seu próprio crescimento. Né? Uma ferramenta muito boa. Ele tem vários capítulos, ele fala sobre homossexualismo, ele fala sobre amor de macho, delicado, né? Que é um tema também polêmico. Ele fala sobre como você se descobrir na sua identidade, Jesus, o nosso referencial. Esse capítulo para as mulheres. Então, é um livro bem completo, né? Ele está escrevendo o segundo para poder complementar, mas já é um livro que está muito gostoso de ler, está fácil a leitura, e já tem tantos testemunhos. Então, se você quiser adquirir, é só entrar no nosso site Mais Profundo Store, de loja, né? STORE, maisprofundostore.com, e aí você vai adquirir lá o livro. Tem homem aí? O Fundamento da Masculinidade. O autor é meu marido, David Borges. Amém, que bom. Carol, isso é tão importante. A gente estava até falando a respeito de tanto material, tantas coisas, cursos, né? Que temos para nós, né? Para a gente trabalhar nossa identidade, autoestima, nosso crescimento. Isso daí vem realmente como uma ferramenta para a vida dos homens. Mas também a gente falando sobre essa realidade do feminismo, esse empoderamento, que muitas vezes tem entrado, a gente está falando até da igreja, do contexto cristão, a gente não está falando nem de fora, né? Da gente muitas vezes em atitudes tão simples, a gente mesmo criar essa competição, né, com o outro. Né? Competição, a gente está dentro de competição o tempo todo. É triste falar isso, mas é uma realidade que a gente tem que lutar sempre contra. Mas essa competição de diminuir o outro, até eu vou puxar um gancho aqui, ministerialmente falando. Né? Às vezes ali, Deus te deu um perfil, uma forma de ministrar. A mulher, às vezes, ela é assim,
o fluir no espírito não é diferente do homem, mas às vezes a mulher ela sabe falar de uma forma, né, que às vezes as pessoas têm mais liberdade, aquela coisa toda, e que se cria uma competição. Ela é muito mais espiritual do que o marido, ela tem mais fervor do que o marido. Não, cada um é um ministério. Eu falo isso, Carol, porque eu já escutei isso há alguns anos atrás, sim, de pessoas que falavam assim, Deus tem algo para você, e diminuía o meu marido. Levantava a minha voz, aquilo que eu tinha como ministério, e tentava diminuir meu marido. E na mesma hora o Espírito Santo soprou, isso é muito sutil, e né? falou assim, não escuta, não sou eu que estou falando. E eu era muito nova. E eu falei assim, Deus, não, eu escuto o que o Senhor deseja. Muito obrigado por esse cuidado. Porque eu vi que era algo tão sutil que eu poderia trazer isso para dentro do nosso chamado, da nossa caminhada. Aí que você vê que tem tantas mulheres que nós falamos que são as Jezabéis dentro da igreja. Por quê? Porque elas querem sobrepor nessa competição ministerial. Não, porque o meu ministério, o meu chamado... Isso. Primeiro que nada é nosso, é tudo do Senhor. Né? E eu vejo muito isso nos casais cristãos, até no dinheiro. É o meu dinheiro, meu salário e o seu salário. Não, quando você casa, é o nosso. Sim. Tudo que é seu é meu, é uma aliança de sangue. Então, tem essa competição, infelizmente a gente vê muito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Satanás vai vir, ó, de uma forma sutil, às vezes usando uma pessoa, às vezes usando uma situação, às vezes usando até o próprio marido, falando, nossa, que benção que sua palavra hoje. Você fala, realmente eu sou muito boa. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando isso minar. E é engraçado porque a gente tem que aprender a celebrar as diferenças. Porque a tendência é a gente diminuir as diferenças. Isso mesmo. Eu sou muito falante, gesticulo, empolgada, e meu marido é um equilíbrio de pessoa. E aí a tendência é, se você é muito agitado, você olha para a pessoa que é calma e fala, ai, que lerdeza. E se você é muito calmo, você olha para a pessoa agitada e fala, ih, tá fazendo para aparecer, não sei por que isso. São os extremos. E a gente tem que entender o quê? Eu tenho que olhar para o outro e falar, uau, eu não consigo ser tranquila igual a Flávia. Então eu preciso me aproximar dela para que a gente se complemente. Isso mesmo. Porque se eu andar só com gente muito elétrica, a gente vai ficar o tempo todo. E se alguém andar só com alguém muito calmo, não vai sair daquela mesmice. Precisa dos dois, porque o agitado, ele vai, vamos lá, vamos sonhar. E o calmo vai falar assim, calma, não é a hora, vamos só mais um pouquinho. Então é um equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E isso é maravilhoso. Lá em casa eu vejo assim, eu sou muito sonhadora, tudo pra mim é fé, vambora e tal, se deixar eu vivo nas nuvens. Isso é bom por um lado, mas isso é muito tênue essa linha de fé e de imprudência. Então meu marido fala, calma, isso daqui nós vamos continuar crendo, mas aqui a gente tem que ir aos poucos e tal, e aí eu puxo ele e ele me puxa. Isso. Então, assim, é um equilíbrio. É exatamente o que a gente precisa, não só no casamento, mas no ministério. Então, por exemplo, eu tinha um culto na igreja e eu tinha duas pessoas que caminhavam comigo. Uma era calma e outra era agitada. Por quê? Porque você anda só com gente louca igual você, eu queria enfiar um cavalo dentro da igreja uma vez. Eu falei, vamos fazer uma vigília. Isso, minha querida. Vamos fazer uma vigília. Aí eu falei assim, vou entrar em cima de um cavalo, não sei o quê. Aí todo mundo, Carol, não é assim. Que absurdo, estão querendo matar os meus, querem entulhar meus postos. Aí a gente já lembra daquelas músicas, né? Eu falei, não, aí depois eu falei, não, gente, a pessoa tem razão, eu não tinha pensado nessa questão e tal, nanana. É muito bom, a gente brinca assim nesses extremos, mas no dia a dia em geral. Então, a gente tem que ver que não é uma competição. Isso. É muito lindo você celebrar as diferenças e não matar. Uau, meu marido, ele é calmo. Tem hora que eu falo assim, ai, meu Deus, é calmo demais. Não, Deus, obrigado, porque é isso que eu preciso, porque eu sou agitada demais. E aí é engraçado, porque às vezes eu rio alto e converso alto e ele fica morrendo de vergonha, né? Mas ele ama, ele fala assim, é isso que eu amava, que é isso que eu amo em você. Por quê? Porque eu sou aquilo que ele não é. E ele é aquilo que eu não sou. Então, isso também é no ministério, isso também é na igreja, é no dia a dia, é nas nossas amizades. Então, você pode sim caminhar com pessoas iguais a você, mas você deve caminhar com pessoas diferentes para te trazer um equilíbrio, senão você vai viver nos extremos. Isso reflete em todas as áreas. Eu falei algo ministerial, mas também já vi casos de casais que a gente até acompanhou na área profissional. O marido começou a se destacar, a mulher também falou, eu também tenho que estar no mesmo nível. Chegou um ponto que os dois quebraram.
Sim. Porque virou uma competição, eu tinha que destacar mais, eu tinha que fazer isso, aí abre outra coisa, e aí vai vir aquela bagunça. Sim. Então, de não entender o verdadeiro propósito, a sua identidade, aquilo que Deus tem para a sua vida, sim, né? E é aquilo que você colocou muito bem, a armadilha. Armadilha tem que tomar sutil. Cuidado, porque assim, a gente tem que entender que, por exemplo, a mulher, ela tem as prioridades. Tem mulheres que querem só trabalhar, não tem problema nisso. Sim. Mas tem mulheres que chega um tempo que ela vai querer ser mãe. Sim. Então, querendo ou não, você vai ter que parar, pelo menos por uns meses, para poder amamentar, para cuidar de um serzinho que depende de você. Muda o homem também vai cuidar daquele neném, mas a prioridade dele, naquele momento que a sua é do neném, a prioridade dele é cuidar de vocês. Então, ele vai querer trabalhar e tal. Então, automaticamente, no mercado de trabalho, por que os homens têm mais chance? Por causa que as mulheres querem ter filhos e tal. Então, elas querem trabalhar, receber, mas elas precisam de um emprego mais flexível, porque elas têm outras prioridades, a casa, ou lá. Carol, então isso você está falando que eu não posso trabalhar e ter uma dona de casa, uma ajudadora para cuidar da minha casa. Não, você pode, se tiver alguém para cuidar da sua casa, maravilhoso. Mas a gente tem que entender as fases das nossas vidas. Isso, as estações. E a gente tem que entender que a gente tem que ser quem nós somos. Tem até um reality show aí falando, eu não vi, mas eu vi no Instagram, alguém repostou, um pastor repostou, um homem pedindo desculpa por ser homem. Sim. Isso é um absurdo. Porque assim, como que alguém vai pedir desculpa por... Eu tenho que pedir desculpa por ser mulher? Não, ninguém tem que... O homem não precisa pedir desculpa por ser homem, a mulher não precisa pedir desculpa por ser mulher. Nós temos que ser aquilo que Deus nos criou para ser. Sim. Então, assim, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós vamos crescer e ir para cima, sendo que o outro está sendo diminuído? Isso. Sabe, eu não tenho que pedir desculpa por ser mulher, porque Deus me fez assim. Eu tenho que ser a melhor mulher que eu possa ser para o meu marido, para o meu filho, para minha vizinhança, para a sociedade, para Jesus. E o homem tem que ser o melhor homem que ele possa ser na identidade dele. Agora estão trocando termos. Não é menino e menina, é menine, porque talvez possa ser os dois. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque são coisas sutis que entram na nossa casa, entram na nossa família. Daqui a pouco o seu filho já está vindo com essa história. Isso aí. Daqui a pouco a gente já está vendo visões e valores distorcidos. Isso mesmo. Pessoas lá do mundo querem acreditar assim? É a escolha delas, direito delas, mas você precisa se posicionar como um cristão. Isso aí. Porque antes de ser feminista ou de qualquer outra ideologia, eu sou cristã. Amém. Porque Jesus é a minha prioridade. Então eu posso até, nossa, que legal esse ponto aqui, interessante, esse outro ponto interessante, mas se vai de encontro à minha base, que é o cristianismo, o meu fundamento, que é o cristianismo, isso tem que tomar cuidado, porque senão vai ruir e daqui a pouco você já está crendo diferente, você já está torcendo para o errado. Isso. É igual novela, daqui a pouco você já está torcendo para o cara que traiu. Isso. Então é sutil. A gente tem que tomar cuidado. Então, feminismo, alguns pontos são pontos benéficos. Mas se você for abraçar a ideologia feminista, é completamente contrária ao cristianismo. Então, sim, pode se tornar uma grande armadilha. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é você admirar certos pontos. Sim. A gente pode fazer isso, e isso é maturidade, você admirar pontos até que você não concorda. Sim. Outra coisa é você abraçar a causa que vai contra os seus princípios, os seus fundamentos. E isso pode abalar até as suas ideologias, as suas crenças, os seus valores. E daqui a pouco a gente já está falando, isso aqui não tem nada a ver. Aí aquela famosa frase, tem nada a ver. Eu falo que a gente tem que tomar cuidado, que se tem uma frase que vai estar lá no inferno, seja bem-vindo, tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu não quero ir para lá para conferir, se você quiser, fica à vontade. Mas é uma frase demoníaca, não tem nada a ver. Será que não? Porque eu costumo falar, até as coisas que são de Deus, nem tudo que é de Deus pra gente. Nem todos os ministérios vão ser ministérios de Deus para mim. Porque se eu fosse abraçar todos os ministérios que tem na igreja, pensa, eu ia morrer. Então eu tenho que ser direcionado pelo Senhor para saber, isso é de Deus para mim? Então a gente precisa selecionar aquilo que é de Deus pra gente. E talvez alguns pontos que essa ideologia aborda
pode ser mortal para nossa casa, para nossa família, para o nosso lar. Sim. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Ô, Carol, muito obrigada por você estar aqui conosco. É uma honra. Um tema realmente bem forte, mas eu creio que alcançou muitos corações. Amém, amém. Muito obrigada. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Esperamos ter ajudado vocês a lidar com esse tema que é tão delicado e atual. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.